Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários da nova lei de licitações. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro. Os links estão na descrição do vídeo. Bem, a gente comentou já tudo sobre licitações. Cabe agora entrarmos no trecho da lei, no longo trecho da lei, que fala das contratações. Antes, temos de falar da contratação direta, né? E aí nós temos um processo de contratação direta. E hoje, então, a gente estuda os artigos 72 e 73 da nova Lei de Licitações. Vamos lá, então? Avante. Artigo 72, caput. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, que a gente vai falar mais tarde, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então, quer dizer, já que você não vai licitar, você precisa fundamentar ou a inexigibilidade ou a dispensa da licitação, né? E, para tanto, você precisa instruir o procedimento com alguns documentos. Quais sejam? Primeiro, número 1, né? Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, né? Tudo definido no artigo 6º, se eu não me engano, no artigo 5º, né? A gente já comentou. E 2, na verdade, E2 não, né? Que são mais incisos, se eu não me engano. Tem mais incisos aqui. Então, 2. Estimativa da despesa, que deverá ser calculada conforme o artigo 23 da lei hoje estudada. Como a nossa leitura não é preguiçosa, eu botei o 23 aí embaixo, né? Eu sei que a gente já estudou o artigo 23, mas não custa nada repetir a sua leitura. Ainda que en passant. Artigo 23. Já que a lei exige aqui, né, a estimativa de despesa, ela tem de ser calculada conforme o regramento, que é aquele que está no 23. O 23 é aquele que diz assim: o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local e de execução do objeto. Parágrafo 1º, desculpa. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Número 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no PNCP. 2. Contratações similares, já feitas pela administração, em execução ou concluídas um ano antes da pesquisa dos preços, inclusive com o sistema de registro de preços, observado o índice de atualização dos preços, né, o índice correspondente. 3. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sites especializados ou de domínio amplo, desde que contenham data e hora de acesso. 4. Pesquisa direta com pelo menos 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenha sido obtidos orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data da divulgação do edital. E 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma do regulamento respectivo. Aí há detalhes aqui que eu não vou comentar tudo, porque senão a gente vai reler algo que já foi lido, tá? Então vá lá no vídeo do artigo em que eu comento o artigo 23, tudo vai ficar claro, tá? Então vamos reler. 72. Documentos necessários. Aqueles do inciso 1º, a estimativa de preços observado 23, né, inciso 2º. Então tá aí na tela também, se você quiser pausa o vídeo e leia, mas eu já comentei, então vamos adiante. Terceiro, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos. 4. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. 5. Comprovação que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 6. Razão da escolha do contratado. 7. Justificativa do preço. E 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único do 72 diz: o que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato,
Então, o ato que autoriza a contratação direta ou mesmo o extrato do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público e mantido na internet. Tá? Artigo 73, o último de hoje. Na hipótese de contratação direta ocorrida com dolo, então, ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, por exemplo, uma tutela criminal. Então, preste atenção aqui, é solidária a responsabilidade aqui, tá? Então, ó, no caso de contratação direta, indevida, desde que haja dolo, fraude ou erro grosseiro, então, nesses três casos, não só o agente público, mas também o próprio contratado, quer dizer, aquele que se beneficiou do ato, né? Eles respondem solidariamente pelo dano causado ao erário. E veja que interessante, aqui a responsabilidade é subjetiva, né? Não basta o dano. Né? Tende a haver aqui, não basta o nexo causal, quero dizer, tende a haver aqui dolo, fraude ou erro grosseiro. Quer dizer, pode ser uma culpa, porque a culpa entra aqui no erro grosseiro, né? Mas repito, dolo, fraude ou erro grosseiro. Aí sim você tem responsabilidade solidária. Tá certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente avança então na nova lei de licitações. Um abraço e até mais. Tchau.